Salve pessoal, esse é o podcast Impulso e o tema do primeiro episódio é Economia Criativa, com Gabriela Salame, Amanda Carol e Jefferson Rodrigues. Aqui na abertura, o fundo é a fotografia de uma feira de rua, com um design marrom e efeito granulado, e sobre ela tem o tema do episódio e o nome dos participantes em cima e o nome dos grupos envolvidos lá embaixo, que são a Ozipa Criativa e a Fluxo, com apoio de Fundação FEAC e Coalizão pelo Impacto. Na parte de cima, surge o logo do podcast, a palavra Impulso, com letras brancas piscando sobre um fundo vermelho. E surge também o recorte dos 3 participantes, da cintura para cima. O Jeff, homem pardo com cabelo preto preso num coque, a Amanda, mulher branca com cabelo castanho, longo e com mechas loiras, e a Gabriela, mulher branca com cabelo preto, cacheado e curto. Aperte o play e bora conferir o episódio 1. Estamos aqui no podcast Impulso, um projeto feito entre Fluxo e Ozipa Criativa. Esse projeto, ele passou em um edital da Coalizão pelo Impacto e a gente está aqui fazendo um intercâmbio, né, produzindo esse podcast com o objetivo de fomentar, né, a cultura de criatividade, de economia e principalmente trazer conteúdo de valor para a nossa sociedade. Então hoje a gente vai falar sobre economia criativa, né, como foco principal do primeiro episódio, com cultura, inovação e movimento. Eu sou a Gabriela Salame e eu vou estar apresentando o podcast. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto, uso óculos, tenho um brinco de ametista e estou com uma camisa de cor rosa. E hoje aqui como convidados, a gente tem a Amanda Ferreira, que é cofundadora da Fluxo e também é gestora de comunidade do Dia Mundial da Criatividade. E temos também o Jefferson Rodrigues, que é CEO da Ozipa. Obrigada por estarem aqui. E aí nessa troca de ideias eu também quero que a gente comece se apresentando. Então, se apresenta pra gente primeiro, Amanda. Oi, eu sou a Amanda Ferreira. Como a Gabriela comentou, eu sou a cofundadora da Fluxo, que é um hub em marketing e tecnologia aqui em Belém do Pará. E além disso, eu sou gestora de comunidade do World Creativity Day, que é o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, que acontece aqui no Brasil simultaneamente em várias cidades no mês de abril. Minha audiodescrição: eu sou uma mulher branca, com cabelos longos e com mechas loiras. Estou vestindo um vestido preto e uma jaqueta branca e uso óculos. Salve pessoal, salve meninas. Bom, eu sou o Jeff, mais conhecido também como Jefferson Rodrigues. Sou um homem pardo, de pele clara, tenho cabelo preto amarrado em um coque. Estou usando uma camisa preta, que é o novo uniforme da Ozipa, com o loginho da Ozipa. Estou feliz de estar aqui, já fui também liderança do Dia Mundial da Criatividade 2 anos e é isso. Hoje estou como diretor também e CEO da Ozipa Criativa. E aí, assim, agora, pra gente conversar mais sobre o assunto, a gente tem que falar sobre os conceitos, né, e explicar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu pontuo aqui, né, que a economia criativa é dita como algo que vai muito além das artes e do entretenimento em si, né, então ela envolve setores como design, tecnologia, mídia, games e moda, e tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico e social. Mas essa economia se organiza e se fortalece de que modo, né, qual é o impacto dela? Tanto na Amazônia, que é onde a gente está gravando hoje o podcast, como, enfim, no território nacional. Né? Então, para a gente falar um pouquinho disso, também ter a participação de pessoas que mandaram suas perguntas e também escutar os meninos, a gente vai falar mais agora. E aí, pra gente iniciar, eu queria saber de ti, Jeff, como é que tu acredita, né, que se coloca hoje a economia criativa? O que é essa economia criativa na tua ideia, assim? Então a gente gosta muito de falar lá na Ozipa que a economia criativa é simplesmente você usar a sua criatividade para gerar grana, né? Então se eu estou usando a criatividade, estou gerando grana ali, eu já faço parte da economia criativa. E eu acho que é isso, né? Quando a gente traz esse debate para dentro da periferia, a gente precisa entender que as nossas periferias já sempre fez isso. Então, a gente tem hoje como novos termos, novas economias, mas isso já existe há muito tempo. Então, quando a gente entra numa periferia e vê uma periferia toda de pé, não teve um arquiteto, não teve um engenheiro, então tem milhares de casas de pé,
todas prontas ali, a galera trabalhando, a galera empreendendo. Então acho que é muito nesse sentido, assim, a gente sempre usou a criatividade, desde sempre, desde a da época dos escravizados, com as mulheres pretas indo vender as coisas na rua para conseguir comprar a alforria de outros escravos, para poder manter. Então acho que desde lá de trás, empreender com criatividade já era uma realidade. Eu acho que hoje a gente tem um nome para isso, eu acho que é legal ter um nome para isso, mas eu acho que é basicamente isso, assim, a gente usar o nosso capital de criatividade, que é muito potente, né, dentro das periferias, tanto eu acho que lá em Campinas, mas aqui em Belém também, pelo que a gente andou pela cidade e percebeu, mas é usar essa criatividade para gerar grana, gerar recurso financeiro e é isso. E no nosso caso, né, além de tudo, lá na ponta impactar positivamente também a sociedade que a gente está vivendo, o nosso território, e eu acho que muito nesse sentido. É como se a gente tivesse encontrado uma palavrinha aí pra resumir tudo isso, né? A questão do impacto que a gente tem a partir da nossa criatividade e também do que a gente consegue, querendo ou não, de retorno, né, financeiro para as pessoas que dependem disso e, querendo ou não, faz parte da vivência do cotidiano de trabalho de muita gente, né? E tu, Amanda, como é que tu vê a definição da economia criativa? Para mim, a economia criativa é gerar renda com pessoas, com capital intelectual. É muito do que tu trouxe pra gente. E aí tu falou muito na questão da periferia. E eu vejo muito aqui a gente utilizando a economia criativa dentro do contexto amazônico. Então a gente também vem de um contexto social que a gente precisa ser muito criativo para se reinventar a todo momento. Então a gente pegar a criatividade, o nosso capital intelectual, para a gente transformar em soluções, negócios, produtos e conseguir se reinventar e gerar valor. E é isso que movimenta a economia criativa como um todo. Legal, e aí assim, a Amanda pontua aqui pra gente, né, a questão da Amazônia. Então, aqui na nossa região, a gente tem muito da economia criativa, a gente pulsa muito a economia criativa. Não à toa, Belém, né, que estamos hoje aqui gravando, é uma cidade que pulsa a gastronomia. E ela é reconhecida até mesmo por grandes órgãos, enfim, por grandes vertentes a nível mundial, a ponto da gente ter o reconhecimento, né, como Unesco, né, enfim. Então, a gente realmente tem esse centro muito forte, né, na Amazônia. Cultura também, né, é algo que é muito pulsante aqui pra gente, dentro desse contexto. Os artistas regionais que a gente tem, e a gente verifica os artistas de maior destaque são os artistas que vieram lá de baixo, que vieram a partir da criatividade, a partir da força de vontade, cresceram e se desenvolveram dentro desse setor criativo. Sim, e aí a gente já começa a falar um pouco mais sobre o impacto das pessoas nesse sentido, né? A gente começa a falar do impacto das pessoas e dos projetos que a gente vivencia, que a gente sabe que existem também. Então, nesse sentido, eu também queria escutar mais de vocês, né? Então, até mesmo o pessoal entender um pouco mais de tudo que a gente está falando aqui, como é que a Fluxo consegue colaborar nesse sentido de impulsionar a criatividade, Amanda, e também o Dia Mundial da Criatividade, né? Como é que ele faz rodar toda essa coisa? Como é que ele faz a criatividade ser impulsionada, na tua visão? Tá, começando com o Fluxo. A Fluxo é um hub de marketing e de tecnologia. A gente começou muito naquele formato de startup, se conectando com a comunidade de inovação e tecnologia aqui da cidade. Então, desde o início da Fluxo, a gente tenta se conectar com os atores que fazem parte e juntos elaborar produtos, soluções, pensar no ecossistema como um todo e fomentar isso. E conforme a gente foi crescendo, a gente viu a necessidade de seguir fomentando isso e também passando para outras pessoas a questão da criatividade, inovação, de negócios. Então, desde que a gente começou a se organizar ali como empresa e ter uma estrutura maior, a gente fomenta isso em eventos, participando do ecossistema, fazendo mentorias, realizando o WCD, que foi uma porta que abriu pra gente dentro desse ecossistema de criatividade a nível nacional. Hoje a Fluxo faz parte da comunidade de inovação e tecnologia do Estado por ter essa vertente de tecnologia, e a gente já era muito próximo desse ecossistema de forma geral.
Em 2023, que foi o ano que eu fui líder do Dia Mundial da Criatividade, a gente viu a oportunidade de se conectar com o ecossistema de criatividade nacional. E a partir dessa conexão, a gente passou a pulsar não somente a inovação e a tecnologia na cidade, mas agregar ainda mais a criatividade dentro desse contexto. Então, a partir disso, a gente começou a fomentar para as outras empresas, outros negócios, outras startups, esse viés criativo e inovador. Em relação ao WCD, eu fui líder em 2023, como eu comentei, e a gente realizou aqui no evento uma grande edição que ficou entre as 10 maiores do Brasil. A gente foi premiado como top 10 na edição. E a gente realizou um evento pós-pandemia. Era um evento que uma das nossas premissas era: queremos fazer tudo presencial para ter esse contato, para as pessoas se conhecerem. Porque acho que a criatividade, como eu comentei, ela é feita por pessoas. E ela tem um potencial ainda maior quando a gente consegue juntar essas pessoas. Então, uma das premissas do nosso evento foi fazer tudo presencial para a gente conseguir fomentar esse contato, esse networking e essas trocas. Dentro da nossa premissa, em relação à estrutura do evento, algo que a gente levou muito em consideração foram as trilhas de conhecimento para capacitação dessas pessoas que estavam participando nas mais respectivas áreas. Quando a gente fala de criatividade, a criatividade ela não se atém a uma única área, como a Gabriela mesmo falou na introdução do podcast. Então a gente tentou permear por diversos assuntos que conseguíssemos agregar o maior número de pessoas e capacitar nesse sentido de possibilitar o acesso a temáticas que talvez ali na periferia dela ela não conseguisse ter algum insight, ter algum contato. Então a gente recebeu muito feedback depois da realização do evento. Após o WCD 2023, eu fui convidada a ingressar na Organização Mundial da Criatividade como gestora de comunidade a nível nacional, para agregar a expertise que eu tive de realização do evento na realização da próxima edição, que foi a de 24. Então, em 24, eu não participei como líder, apesar de poder, uma vez que eu fiquei no top 10, mas eu já ingressei junto desse propósito da organização em melhorar a realização da edição, e eu sigo até hoje em 2025. Então, sempre fomentando e conectando as lideranças criativas do Brasil. Isso está muito alinhado com o que eu tenho hoje como propósito a nível pessoal e profissional também. É legal que então a gente também consegue enxergar como é que isso tá mudando realmente com vocês, né? Então acaba que tu respondeu a minha pergunta, mas também colocou um depoimento. Então isso é muito legal pro pessoal conseguir ter essa tangibilidade da coisa. E Jeff, eu queria escutar de ti também. Como é que tu acredita que o WCD vem impulsionando, porque tu também foi líder, e aí vou fazer um disclaimer que eu também fui líder. Então todos da mesa foram líderes do Dia Mundial da Criatividade nas suas cidades. Eu queria escutar de ti como é que tu acredita que o evento ele ajuda nesse sentido de impulsionar, e como é que a USIPA também, dentro desse aspecto, também ajuda, né, a impulsionar a criatividade e a economia. Sim, então, a USIPA ela já nasce, desde o começo, querendo ser essa referência em economia criativa. Então, a nossa visão é essa desde o início, com essa missão mesmo de colaborar com a Revolução Periférica. Então, nenhum projeto hoje dentro da USIPA é feito de forma isolada. Então, a gente não tem um projeto que é da USIPA exclusivamente. Então, todos os projetos eles são em parceria com outros agentes, né? Seja empreendedores, seja coletivos, organizações da sociedade civil, empresas, mas todos os projetos têm essa ligação com outras pessoas, outros espaços, outras culturas, igual a gente está vindo aqui para Belém para fazer esse intercâmbio junto com vocês. Então, acho que a essência da USIPA sempre foi essa. Acho que a gente se conectar junto com a galera para fazer esse rolê acontecer e difundir cada vez mais a economia criativa. Então, lá atrás, quando a gente cria a USIPA Criativa, a gente entra também para alguns movimentos da cidade. Então, o movimento Campinas Criativa, para pensar também um pouco essa articulação na cidade como um todo, para além do Dia Mundial da Criatividade. A esse movimento também, junto com todos esses atores que compõem esse movimento, conseguiram estabelecer uma lei em Campinas, que é a lei da Semana Municipal de Criatividade e Inovação. Então, para além do dia 21, 22 e 23 que a gente tem esse ano, a gente começa a nossa programação no dia 13.
Então a gente começa ali no dia 13, vai e encerra lá no dia 23. Então ano passado foi do mesmo jeito, a gente começou também uma semana antes e encerra lá na semana do Dia Mundial. Então fica muito legal da gente conseguir também fazer um movimento local da cidade e é isso, né? Trazendo uma temática exclusiva da cidade. Esse ano a temática é raízes ancestrais, então a gente vai trazer essa temática para a semana e linkando também com o Dia Mundial da Criatividade, a temática do ano, com Raul Gomes, que vai ser o líder esse ano lá em Campinas. Então acho que todo esse movimento da USIPA conversa muito com o Dia Mundial, né? Que tem essa intenção de ser esse evento pontual no dia 21, no feriado, estabelecido pela ONU lá em 2018, como o Dia Mundial da Criatividade, todo esse rolê que a organização vem fazendo, mas também da gente conseguir articular toda essa temática dentro das periferias, com os atores que são da economia criativa e não sabem que são da economia criativa. Sim. Ainda tem esse ponto, né, que às vezes as pessoas elas estão atuando dentro da economia criativa e falta essa visão deles se entenderem como atores ativos da economia criativa. Só fazendo um interlúdio aqui, quando tu fala dessa semana de criatividade que vai culminar ali no WCD, como é que para vocês foi essa movimentação, aproveitando esse intercâmbio de criativos, como é que foi essa movimentação para vocês conseguirem movimentar tantos atores da economia criativa a perdurarem a semana inteira junto com vocês em programação? Aproveitando isso, né, a gente tá aqui no estúdio também com o Peck, o Caval e com a Ana, que também vieram de Campinas, então se eu falar qualquer bobagem, a Ana tá ali, que já é a mestre da economia criativa, então ela já traz isso daí, mas eu acho que foi muito um movimento mesmo, então o próprio nome, Movimento Campinas Criativo, porque foi isso, né, surge ali durante a pandemia, justamente para auxiliar os empreendedores da economia criativa nessa inclusão digital, então a ideia era a gente conseguir conectar essa galera de forma digital, então lá no comecinho tinha um integrante, né, o Matheus, que ajudava a galera a cadastrar o seu estabelecimento no Google Maps para ser encontrado. Então a gente tinha algumas lives, algumas interações e reuniões. Aí depois a gente veio fazendo happy hours para essa galera se conectar. Então acho que a gente veio cultivando todo esse ecossistema em Campinas, e eu acho que isso facilitou, né, que essa criação de comunidade, né, facilitou com que isso, a galera topasse essa ideia de vamos fazer uma advocacy para ter uma lei, aí a partir disso, dessa lei, a gente vai e coloca em prática. Então no passado foi o primeiro ano que a gente colocou em prática e foi muito bacana, né? A gente lança a semana e tem toda uma programação, porque é isso, o Dia Mundial, infelizmente, ele cai no feriado, e os dias que vem na sequência, dias mais assim, a galera tá retomando, sabe, a galera em Campinas, a gente não tem uma praia, a gente não é igual vocês que tem uns rios gostosos, sai gosta. Então, dá um feriado, a galera quer ir embora da cidade, assim. Então, é esse grande desafio nosso. Então, a semana, ela traz essa possibilidade, igual ano passado, de fazer uma parceria com as universidades. Então, durante a semana, dia letivo, né, segunda a sexta, a gente consegue ter uma programação específica para as universidades. Então, a gente consegue engajar um bom número de estudantes, porque eles já estão lá no espaço. Já estão na universidade, então a gente consegue casar essa programação. Então eu acho que esse engajamento é aproveitar a galera que já ia estar. Então a galera já está lá naquela empresa, porque eles vão trabalhar lá, então vamos fazer uma parceria para a gente oferecer uma atividade diferente, uma atividade criativa e mais lúdica. Então a gente vai fazendo essa costura justamente para essa galera que ou vai embora da cidade ou usa o feriado para descansar. Então foi muito nesse sentido. E o Raul, tadinho, tem um grande desafio esse ano, porque a gente vem de um feriadão aí de 4 dias, né? Então Campinas vai estar totalmente vazia, porque a galera eles descem pra praia, vai pro campo, vai pra algum outro lugar, e é isso, esse grande desafio. É legal a gente ver ali, né? É interessante a gente ver que o Dia Mundial da Criatividade é um evento com um forte impacto, né? E aí acaba que as pessoas realmente são chamadas por esse tema. As pessoas se conectam por esse tema e elas possuem vivências ali. Então a gente coloca muito o Dia Mundial da Criatividade aqui porque é algo em comum, né? De nós três, mas a gente sabe que tem vários outros eventos, enfim, que fazem muito isso e que promovem, né? Esse ponto como algo de transformação, o que realmente é verdade. E é legal de ver isso acontecendo. Então,
pela vivência compartilhada aqui, a gente fala muito sobre o Dia Mundial da Criatividade. E aí um outro ponto é sobre justamente um pouco disso que a gente já vem falando, né? Sobre esse papel da criatividade no desenvolvimento econômico e social. Então, assim, hoje a gente tá aqui com o Jeff e com a galera da UZIPA no estúdio. Então, foi realmente um feito muito legal e que gera um impacto, né? Primeiro porque a gente faz esse intercâmbio, mas que segundo a gente consegue promover outras ações. E eu queria escutar mais de vocês sobre essa questão do impacto, né? Então, como é que vocês visualizam isso para além também do Dia Mundial da Criatividade? Como é que vocês enxergam, enfim, como é que vocês veem que isso acontece na nossa sociedade e realmente contribui, né, para essa transformação? A economia criativa, ela estimula a inovação e ela gera soluções. Então, a partir dela, a gente consegue criar produtos, serviços. Muito como a gente nasceu como Fluxo. A gente viu uma dor e a gente quis atuar dentro dessa solução nessa área criativa. Então, a partir disso, dessa inovação, a gente vai conseguindo fomentar a economia e o mercado como um todo. E fomentando também outros negócios. Uma vez que a gente trabalha com criatividade, a gente consegue se conectar com outros negócios da nossa região e de fora, e conseguir fomentar a nível regional, estadual e nacional, gerando a economia. Sim, e aí, Jeff, nesse sentido de impacto, assim, e aí já não falando tanto de Dia Mundial da Criatividade, tu enxergas, enfim, tu consegue entender que a UZIPA hoje, ela vive esse impacto? E como? Se tu for exemplificar de algum modo, tem como a gente entender com a tua explicação? Olha, eu acredito muito, né, na criatividade realmente como essa possibilidade, né? A gente vê que nas nossas periferias a gente tem uma galera que tá querendo viver da sua arte, que tá querendo viver da sua música, da fotografia, de vídeo e de várias outras expressões criativas culturais, mas que muitas vezes não entende quais são os caminhos, quais são as possibilidades, porque é isso, se a gente tá falando de uma economia, é uma economia que é uma indústria. Então tem caminhos a serem seguidos, tem oportunidades estabelecidas. Então tem demanda, né? Tem demanda. Então, quando a gente pensa em Campinas tem uma verba relativa para a cultura, para a economia criativa, mas a galera às vezes não sabe acessar um edital. Então, Campinas ou o Brasil inteiro, às vezes tem programas de aceleração para esse empreendedor. Tem programas de capacitação, de formação. Então, muitas vezes essas informações não chegam para a periferia, justamente porque às vezes não tem uma comunicação clara, não tem uma comunicação objetiva, que conversa ali, ou também essa galera não vê outras pessoas como eles e elas ocupando esses espaços, então fica meio difícil. Então acho que a UZIPA vem muito nesse sentido de tentar hackear mesmo esse sistema e entender o que a gente pode fazer para colocar outras pessoas como a gente, né? Porque a UZIPA é formada por pessoas, foi fundada por pessoas periféricas, jovens periféricos, então é muito de entender como que a gente consegue cada vez mais mostrar como uma possibilidade e trazer essa galera. Eu acho que um exemplo claro de tudo isso foi que recentemente a gente foi premiado pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura lá em Campinas, justamente isso, esse ano, referência em economia criativa e em primeiro lugar, assim, então foi a maior pontuação da cidade de Campinas, foi a gente, assim, então uma organização super nova que começa como um coletivo, que se formaliza e todo esse rolê, sendo reconhecida pelo trabalho que vem desenvolvendo ali como um ponto de cultura. Então acho que é muito gratificante pra gente também entender que a gente tá fazendo um bom trabalho. E a gente tá aqui, né, numa mesa de jovens, de pessoas jovens, e a gente também tem vocês aí acompanhando, que, querendo ou não, enfim, são jovens e dentre outros públicos. E aí eu queria escutar do Jeff um pouco mais sobre como é que a UZIPA atua, né, como uma rede de apoio para jovens periféricos em Campinas. Eu acho que tudo isso nasceu... tudo isso, né, o UZIPA nasceu com esse desejo nosso e também com a vivência nossa como jovem de periferia em Campinas. Então, quando a gente se junta lá em 2019 para fazer um curso de comunicação e depois resolve construir uma produtora, depois essa produtora é acelerada, a gente vira a UZIPA Criativa, foi justamente porque o bairro do Parque Osiel, né, que é onde a gente se encontra, onde eu cresci,
é uma das maiores ocupações da América Latina, mais de 120 mil moradores, 10 mil jovens, segundo uma pesquisa da Fundação FEAC, e esses jovens de 15 a 29 anos não tinham organizações para irem, porque lá em Campinas tem um convênio, né, de serviço de fortalecimento de vínculo, mas que vai até os 14 anos. Então as organizações atendem ali a criança e o adolescente dos 7 anos até os 14. Depois disso não tem dentro do território uma organização que acolha esses jovens, realmente seja com uma rede de apoio, seja com uma atividade, seja com ações voltadas para esse público de 15 a 29. Então a gente vem muito nesse sentido de, beleza, precisamos criar algo aqui dentro para isso. Aí nesse mesmo momento, lá em 2021, a gente ocupa um espaço que estava abandonado dentro do Parque Osiel, que era da Associação de Moradores, e a gente começa a reerguer esse espaço. Então coloca telhado, tava realmente, como a Valéria que é da nossa equipe fala, só tava as paredes e um sonho. Então a gente teve que colocar telhado, teve que colocar água, luz, fazer toda a questão de esgoto, porque ainda era fossa lá. Então toda uma revitalização durante os últimos anos, para em 2023 uma fundação de Campinas apoiar a gente na construção mesmo do nosso prédio. Então a gente vai construir agora um prédio de 2 andares, cerca de 400 metros quadrados, com espaço co-work, estúdio, sala de reuniões, cozinha comunitária, biblioteca comunitária, o nosso brechó, né, que a gente tem desde o início. Então vai ser mais uma ferramenta para que esse jovem possa acessar recursos, oportunidades, conhecimentos. Então, eu acho que trabalhar toda essa rede de apoio com esse jovem, desde apoio financeiro, então a gente tem o nosso fundo criativo, que também está aberto, não sei se no lançamento desse podcast, mas a gente tem um fundo criativo que está aberto nesse momento que a gente está gravando, que é para apoiar também empreendedores, não só dando um capital semente, né, um recurso ali para ele investir no negócio dele, mas também com assessorias, né? Então a gente tem todo um processo de assessoria ali também para ajudar ele a estruturar o negócio. Então acho que tem várias ações que a Uzipa vem fazendo, que é justamente para a gente se fortalecer como juventude, se apropriar de tudo isso e criar essa grande rede de apoio, né? Onde a gente consiga também identificar outros jovens que estão dando certo e que, para a gente entender que é uma possibilidade quebrar esse ciclo da pobreza. Então teve todo um caminho, né? E aí vocês realmente criaram uma rede de apoio fortalecida e eu acho isso muito legal. A gente fala muito de rede de apoio em relação aos empreendedores e vocês falam e atuam muito em relação à juventude. Mas eu queria deixar o convite para o público também acessar as redes de apoio nas respectivas cidades, porque toda cidade vai ter ali um hub de inovação, um valley que atua na criatividade e inovação. Então, buscar essas redes de apoio nas suas respectivas regiões e ecossistemas é uma possibilidade muito interessante para a gente conseguir se conectar com outros empreendedores, outras pessoas que sofrem também das mesmas dores, que às vezes conseguem juntos solucionar os desafios e se apropriar ali das soluções e estarem se apoiando mesmo dentro da economia como um todo. E aí, queria pontuar aqui que fiz várias perguntas, mas a gente também recebe algumas perguntas, tá? Durante o nosso podcast. E no nosso primeiro episódio, a gente recebeu a pergunta da Mariana Nunes, que é fundadora do Movimento Rosalina, né? Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariana Nunes, sou daqui de Campinas, sou fundadora do Movimento Rosalina. O Movimento Rosalina apoia mulheres negras e a gente trabalha com o empoderamento dessas mulheres. E tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quais são os principais desafios que nós, empreendedores criativos, enfrentamos ao transformar a nossa arte e inovação em um negócio sustentável? E como superar essas barreiras? Quero saber aí a resposta. Eu acho que um dos principais desafios dentro desse contexto é a capacitação. Às vezes a pessoa sabe como fazer a sua arte, como aquilo tem valor, mas ela não sabe como transformar isso num negócio e como acessar o mercado. Então, dentro da minha experiência, eu vejo muito essa questão da rede de apoio, a busca por editais de fomento. Existem editais que são para ideias criativas, que às vezes têm subvenção, mas também quando não tem subvenção, eles funcionam como uma pré-aceleração para aquela ideia. Então, como transformar aquela ideia no negócio? Então, é muito importante dentro do contexto local a gente buscar saídas como essa, para a gente buscar essa capacitação e transformar aquilo que a gente vê como arte, como um potencial negócio.
Vou puxar aqui também, eu acho que é isso, assim, eu acho que a capacitação é uma grande oportunidade mesmo, né, essas trilhas formativas, esses programas de formação, até oficinas pontuais, cursos, eu acho que é um caminho super bacana pra galera entender, né, ter esse start mesmo de entender que o que ele tá fazendo ali, às vezes por um bico, por uma forma de conseguir uma grana extra, pode se tornar um trabalho principal, pode não ser sucateado, e eu acho que todo esse rolê. Mas eu acho que é isso também, criar estruturas, né? Então, inicialmente a gente achava que para impactar mesmo, de fato, a gente não precisava ter um espaço. Então, vamos usar a praça lá no Lafayette, vamos usar a rua, vamos usar a escola, não sei o quê. Mas chegou um momento que a gente falou, não, é importante a gente ter um espaço, sabe? Um espaço físico pra galera ir lá, poder acessar uma internet, um computador, poder ir lá, trocar uma ideia com outros empreendedores, ter um espaço bacana para fazer uma reunião com um parceiro. Então, a gente foi entendendo também, assim, como que funcionava essa questão de hub, como que funcionava essa questão de espaços compartilhados. Então, acho que, às vezes, para além, né, de toda essa formação que é super essencial, é importante também ter espaços adequados, equipamentos de qualidade, incentivo financeiro. Então, acho que tudo isso faz um pacotão para que a gente consiga fazer com que a mente daquela pessoa que está lá na periferia, que está lá tentando empreender por sobrevivência, para que ele consiga, de fato, sair ali daquele movimento de tô fazendo um bico e realmente assumir isso como uma profissão, como uma carreira. A gente fala muito de criatividade, né? Como fazer nossos corres, mas às vezes fazer nossos corres não é só fazer nossa arte, mas também criar a estrutura para que a gente consiga transformar a nossa arte, o que a gente gosta de fazer, em negócio. Então eu quero agradecer a Mariana Nunes, que mandou a primeira pergunta aqui pro nosso papo, né? E a gente pôde falar mais sobre economia criativa nesse episódio 1. Então, muito obrigada. Eu espero que a gente tenha respondido da melhor forma, mas contribuiu muito para nossa conversa aqui. E nessa finalização, né, do primeiro episódio sobre economia criativa, eu quero colocar um dado importante de 2020, né? Em que existe ali um dado, né? 3,11% do PIB nacional foi gerado pela economia criativa. Então, a partir disso, a gente vê a importância do tema e a importância de como discutir cada vez mais sobre isso. Então, eu agradeço aqui a Amanda e o Jeff, que participaram, né? E quero saber mais também como é que a gente pode acompanhar o Zipa, Fluxo, WCD, enfim, compartilhem com a gente. Quem quiser saber um pouquinho mais e continuar acompanhando a Fluxo, no Instagram é fluxo.hub. Quem quiser saber do World Creativity Day é o World Creativity Day no Instagram, e quem quiser me acompanhar também é Amanda Carol SF. Bom, para saber mais sobre a Uzipa, né, o grupo Uzipa é @Uzipa Criativa, o Hub, @Uzipa Comunica, a nossa agência de comunicação. E é isso, lá vocês vão encontrar tudo sobre a gente, e o meu Instagram pessoal é @soujeff. Legal. Para não deixar de dizer o meu arroba também, que tô aqui como apresentadora do podcast. Quem quiser me acompanhar e saber mais sobre tudo isso que eu também falo um pouquinho no Instagram é @Gabriela com 2L Salame. Obrigada, pessoal, por estarem aqui. E quem tá assistindo a gente, continue acompanhando para saber mais dos próximos episódios.